E aí eu fui fazer uma pesquisa. Sim, sim. Uma pesquisa, e eu descobri, Marcelo, que o menino era Miklos Stammer, Miklos Geza Stammer, filho do Geza Stammer, que é quem morava junto, eles moravam junto naquela casa, ali nas Três Barras. E eu fiquei muito, assim, interessada, porque eu devo ter visto o Mengele várias vezes, porque eles iam buscar o menino na escola, porque pelo fato de ter 2 anos, eu queria que você falasse alguma coisa, se puder, se você tiver alguma informação nesse sentido, porque numa das pesquisas, eu fiquei pesquisando todos esses dias, viu, para poder chegar aqui e fazer. Eu descobri, fala que ele tinha 2 filhos pequenos, e esse menino, ele teria uns 13 anos na época, porque nós estávamos na mesma sala. Você tem alguma coisa para falar para mim? Sim, sim. Até se o Pedro Borini tiver aqui na sala, mas o Meng, ele morava na casa, essa casa nas Três Barras, era da família Stammer. Mas segundo fontes, essa casa era do próprio Mengele, né? Que a família dele comprou, né? Comprou para ele morar, mas quem eram os proprietários? Quem eram os proprietários, tipo, por cima do pano, era a família Stander. E esse menino, eu acho, se eu não me engano, ele era da Marinha, né? E ele era filho do casal da Geza e da Guita e do Geza Stammer, né? E eles, eu acho, se eu não me engano, o Mengele morou durante muitos anos lá, né? O apelido do Mengele lá era Pedro Ungares. Sempre o apelido dele foi, tanto aqui na parte de Diadema como em Serra Negra, o apelido era Pedro Ungares, né? E a família Stammer meio que era tipo assim, apadrinhava ele, né? Mas não sabia quem que o Mengele era. E depois no final, a família Stammer descobriu que o caseiro deles era o Mengele, e aí ele teve que mandar embora. Mas esse menino que você estudou era filho do casal Stammer, né? E aí eu acho que com o passar do tempo, tem muita informação, veio na cabeça que ele era filho, mas o Mengele ele não deixou filhos, né? Pelo menos oficiais ele não deixou filhos. Ele tinha um filho na Alemanha, que era o nome dele chamava Rolf, né? Inclusive o Rolf visitava ele aqui, né? E o Mengele ele só conseguiu fugir também porque ele era de uma família muito rica. A família do Mengele era uma família que fabricava máquinas lá para o governo do Hitler lá na década de 40, e a família dele era muito influente lá. E a família dele pagava algumas pessoas para proteger ele aqui. Quem levou o Mengele para a família Stammer era um cara chamado Wolfgang Gerhard, né? E no final o Mengele assumiu a identidade desse Wolfgang Gerhard, né? E depois levou para outra família cuidar, que é uma família do Brooklyn, né? Mas o Pedro vai saber explicar melhor do que eu, se ele tiver aí. Até vou pedir para ele abrir o microfone. Mas o tempo que o Mengele ficou aqui no Brasil foi... mais tempo que ele ficou numa casa foi nessa casa aí de Serra Negra. Eu acho que ele ficou dos anos... foram 9 anos, de 60 a 70, alguma coisa assim. Depois ele foi para Caieiras, depois ele foi para Diadema. Ô, Pedrão, você está por aí? Bom, não sei se... Então, mas foi o tempo que ele mais ficou numa casa. Depois, daqui a pouco, ele foi pulando de uma casa para outra, né? Mas, resumindo, esse pessoal dos Stammers era esse menino que você estudou, ele era da Marinha, acho que o pai também era da Marinha, mas ele era filho lá do casal Stammer lá, né? Eu acho que os dois já foram falecidos. Acho que o filho ainda é vivo, né? Mas o pai e a mãe já são falecidos. Ele é um ano mais velho que eu,
Pode ser que esteja vivo ainda. Mas posso só fazer uma parte? Como eu acho meio estranho, eu acho meio estranho essa história de que eles não sabiam. Porque era muito cheio de... Eu me lembro que a gente achava eles muito estranhos. O menino era estranho, era de pouca conversa, sabe? Então, eu não acho que eles não sabiam, não. Eu acho que eles sabiam. A história que eu ouvi aqui, que eu li aqui, eu vou passar a fofoca, de que acabou que o Mengele, né? Eu falo Mengele, vocês realmente, ele teve um caso com a Gita. E foi esse a descoberta desse caso que deu a briga, que eles se separaram no final. Porque eu acho impossível não saber. Não, pela história, o que a gente pesquisou na história, realmente rolou parece que rolou o caso entre ela e o Pedro Hungares, que era o Mengele, né? Mas eles descobriram depois, né? Agora eu não sei se não dá para saber se foi porque descobriu. E o cara era da Marinha, né? Ficava muito tempo fora, né? E aí e naquela mesma época, o que é mais estranho também é que ele construiu aquela torre, né? Que era uma torre que você conseguia ver a cidade, por exemplo. Não tem o porquê você construir uma torre que nesse filme novo que eu estou fazendo junto com o Pedro Borini, que falava que era para observação de pássaros. Mas, na realidade, o Mengele ele tinha medo do Mossad, dos israelenses chegarem lá, né? E, realmente, os israelenses parece que chegaram muito perto aí da cidade de Serra Negra, aí, mas o caso da fofoca parece que é verdade. E quando descobriram que ele realmente era o Mengele, eles pediram para o Wolfgang Gerhard levar eles para uma outra família e levaram para uma família do Brooklyn, que era uma família chamada... que eram os Bossers, né? E levaram para essa família no Brooklyn, e essa família no Brooklyn tinha uma casa em Eldorado, que era próxima de Diadema. E ele virou caseiro dessa casa, né? Na realidade, a vida do Mengele ela foi só decaindo, né? Ele foi para a Argentina, ele montou uma empresa chamada Fado Farm na Argentina, e aí prenderam um outro nazista lá, ele teve que fugir para o Paraguai. Aí do Paraguai ele era amigo do Stroessner, lá que era um presidente ditador, e até o pai do Stroessner, o Hugo Stroessner, era de Günzburg, a mesma cidade do Mengele, e aí ele foi fugindo, ele foi subindo. E aí quanto mais ele subia, mais ele decaía, né? Porque a grana ia acabando, a família não tinha como bancar, né? Inclusive do Paraguai, tem um hotel chamado Hotel Tirol, que dizem que foi a família do Mengele que fez a família do Mengele que fez esse hotel para ele morar lá. E aí os israelenses chegaram, o pessoal do Mossad chegou lá para tentar capturar ele, e o cara fugiu de cuecas do Paraguai. Sabe? Ele fugiu assim 2 horas da manhã lá, e ainda conseguiram matar 3 israelenses lá, porque ele tinha um pessoal que protegia. Ele foi perdendo a proteção dele, né? E Serra Negra foi o melhor lugar que ele teve. Na época não tinha Facebook, no meio do mato, né? E isso é uma história do Pedro Borini, que o Pedro Borini contou, que construíram um hotel perto da casa dos Stammers lá. E quando construíram o hotel, ele falou, pô, por exemplo, se eu fosse ele, falou, pô, vai chegar um monte de gente aqui, como que eu vou descobrir que se não tem um israelense disfarçado aqui vai vir me matar, sabe? Aconteceu com tem um outro cara, que chama Herbert Suckurs. Ele era um aviador letão que foi morar aqui na represa do Guarapiranga. Eu tenho todo esse material, até estava falando com a Thaís ontem, eu tenho todo esse material, e esse Herbert Suckurs, ele foi acusado de ser um carrasco lá em Riga, lá na Letônia. E aí ele veio para cá e começou, e ele era um aviador muito ele era o Ayrton Senna da Letônia. Talvez se ele não fosse tão conhecido na Letônia, o pessoal não tinha achado ele aqui. E aí ele foi para Lagoa Rodrigo de Freitas, e aí um dos judeus, uma das supostas vítimas dele, viu ele lá. E falou, olha quem está aqui, né? Que legal, é o Herbert Suckurs. Avisou toda a comunidade judaica, foram lá, quebraram tudo, né?
dele, que ele tinha uns idos a fazer os passeios panorâmicos na represa, e aí ele mudou para a represa do Guarapiranga, né? Isso foi na década de 60. E aí eu tenho depoimento da filha dele, que os filhos tentam provar até hoje a inocência do pai, diz que não era, diz que foi tudo uma coisa inventada, e diz que ele estava lá um dia, chegou um cara falando um alemão perfeito, o cara falava alemão perfeito, falou assim, ó, e viu ele fazendo os passeios panorâmicos na represa, e falou assim, ó, cara, vamos levar seu projeto lá para o Uruguai, e ele era desconfiado, né? O cara ficou um ano na casa dele, frequentando a casa do cara, e dava doce para os filhos do cara e tal. Aí falou, vamos lá para o Uruguai. Aí ele foi para o Uruguai uma vez, depois voltou, pegou totalmente a confiança dele. Aí chegou um dia que eles falaram, vamos voltar lá para o Uruguai. Aí eles voltaram para o Uruguai, lá no lugar onde eles iam fazer uma reunião, né? Iam fazer uma reunião para começar a fazer os passeios panorâmicos naquele lago do Uruguai, que eu não lembro. Aí o cara traiu ele para uma casa, na hora que ele entrou dentro da casa, tinha 5 agentes do Mossad de cueca. Os caras iam ler uma carta de você, Herbert Sucos, está sendo condenado por tal crimes contra a humanidade e tal, você vai ser assassinado. Aí os 5 caras foram para cima do Sucos, né? E o Sucos começou a bater em todos. Era um cara de 60 anos, mas era um alemão forte, começou sentou a porrada nos agentes do Mossad. Aí no final o cara chegou lá, pegou uma pistola, uma luva e matou ele. Enfiou ele dentro de um baú e avisou a polícia e falou, o cara estava lá. Então o Mengele, ele tinha esse medo. O Mengele já sabia de todas essas histórias, né? Por exemplo, uma outra história que é pouco falada é que na ala 3, aqui em São Bernardo do Campo, que nem a senhora falou, tinha um alemão que era chefe da ala 3. E o cara era muito esquisito. Toda vez que alguém fazia uma coisa errada, algum funcionário apertava um parafuso errado lá, ele olhava para o pessoal e falava assim, o Eutanásia se esqueceu de você. Aí os caras falaram, nossa, que cara esquisito, né? Os brasileiros que trabalhavam com ele. Aí chegou um dia, o cara estava saindo da Volkswagen, né? O cara estava saindo da Volkswagen, a polícia foi lá e prendeu ele. Quem que era esse cara? Que chamava Paul Franz Stangl. Ele era chefe da ala 3 da Volkswagen e era o chefe do campo de concentração de Treblinka, que veio com o próprio nome aqui. O cara veio com o próprio nome aqui. Aí o cara foi levado lá para Nuremberg e aí foi condenado à prisão perpétua e ele morreu. E sabe quem que delatou esse cara? Na época não tinha Facebook, né? Não tinha nada, a gente não tinha Facebook, não tinha live, né? Quem delatou ele, senão ele não tinha sido preso, a filha dele era casada tinha um namorado, ou tinha um marido. E a filha dele deu um pé na bunda do marido. E o marido falava assim, o ex-namorado falava assim, ó, se você não me voltar para mim, eu vou denunciar seu pai. Ela não voltou, falei, não vou voltar com você. O cara foi lá na Áustria, foi no Instituto Simon Wiesenthal, aí começou a conversar com o Simon Wiesenthal e falou assim, ó, eu tenho notícias do Stangl, do Paul Franz Stangl, lá, o chefe do campo de concentração de Treblinka e Sobibor, eu sei onde ele está. Só que eu vou perguntar para você. Perguntou para o Simon Wiesenthal, quantas pessoas o Stangl matou na guerra? Ele matou, sei lá, eu acho que em Treblinka e Sobibor, que não é muito falado, porque morreu todo mundo. Lá em Treblinka e Sobibor, eles mataram todo mundo. E o Stangl fugiu pela Trilha dos Ratos, que é o filme que eu estou fazendo com o Pedro Burini. Aí ele perguntou para o Simon Wiesenthal, assim, olha que cruel que é a cabeça do cara. Quantos judeus e quantas pessoas o Stangl matou lá? Sei lá, 400 mil. Aí ele falou assim, eu vou te dar o endereço dele, eu vou cobrar 1 centavo de cada judeu que ele matou lá. Tipo assim, deu $7.000, uma coisa assim. O Simon Wiesenthal queria matar o cara, né? Ele cobrou 1 centavo por cada judeu que o Stangl tinha matado na guerra. Eu lembro que a conta, não vou lembrar, a conta deu $7.000, a gente precisa fazer a conta. Aí o cara falou assim, onde está o Stangl? Eu vou te pagar
Mas só depois de souber que a informação é certa. Ah, ele é chefe da ala 3 da Volkswagen. Aí o cara foi lá, deu $7.000 pro cara e cobrou tipo um centavo de cada judeu que ele tinha matado na guerra. E o Mengele, ele sabia de todas, sabia de tudo isso aí. Porque nessa época o Mengele morava em 65, o Mengele morava em Serra Negra, lá na casa dos Stammers. Então, por isso ele mandou construir aquela torre, né? E o Gunther, o outro nazista, também construiu torre, que era do Forno 2. Por isso que ele mandou construir aquelas torres lá em Serra Negra, por quê? Chegavam os agentes a torre, eles vigiavam todo lugar. Chegavam os agentes lá, ninguém conseguia pegar ele. Ele lá com a lunga, ele acertava todo mundo. Só interrompendo aí, seria que você falou agora, você citou o Gunther aí, o nosso querido coordenador, que é o Marcos, e o nosso professor de geografia, o Gabriel, eles foram lá fazer uma visitinha, né? E a gente estava comentando isso no começo aqui da live. Daí o Gabriel, se você quiser passar, Gabriel, o pessoal ver, né, conhecer, embora assim, eu achei maravilhosa, né, mas o Marcão já cantou a bola para mim, que não é para mim mexer mais com isso. Olha aí, não sei se o Gabriel vai conseguir espelhar. Se você também teve, né, com certeza você teve nesse local. E eu não conhecia, né, essa propriedade. Gabriel, pode falar, por favor. Bom dia, galera. Bom dia, Marcelo. Agradeço muito a sua participação aqui, tá? Isso aí engrandece muito aqui para os nossos alunos, para nós, professores. Agradecer a Thaís. Agradecer a Thaís também aí por mais essa live de sucesso. Eu vou passar, assim, eu e o Marcão, a gente foi lá, um aluno da noite, o Caetano, ele conhece lá o responsável ali, o que cuida da propriedade lá, enfim, não sei se ele é dono da propriedade lá e tal, aquele senhor, e o Caetano conseguiu, a gente foi lá no domingo, e eu tirei umas fotos. Só que, já que eu mostro as fotos, porque o meu computador os alunos já conhecem, meu computador ele é meio, às vezes ele não funciona. Então, ele está travado aqui o PowerPoint, aí eu mostro para vocês as fotos. Porque tem gente que aqui, né, tem muitos alunos que moram em Serra Negra, e muitos não conhecem, né, às vezes sobe para o alto da serra, vai lá para o alto da serra, né, tal, curtir a paisagem lá, e é bem próximo ali do alto da serra, a casa que pertencia ao Gunther ali. Eu conheci a história do Gunther através do Pedro, né, e tem muitas coisas sobre o Gunther, acho que o Marcelo também pode falar, que, enfim, não é bem esclarecido, tem muita coisa que a gente não conhece tanto quanto do Mengele. Eu queria saber, Marcelo, já que eu mostro... travou de novo esse negócio. Já que eu mostro as fotos lá que nós fizemos na casa... Se você quiser, eu apresento aqui, tá no computador aqui. Eu prefiro, porque o meu computador ele não vai colaborar. E eu queria saber do Marcelo se você chegou aí, Marcelo, lá na casa do Mengele, que era do Mengele, do Gunther, porque do Mengele a gente tentou, até a Laura também do terceiro ano, lá no terceiro ano, ela mandou umas fotos para mim lá na casa do Mengele, e lá, né, o Marcão tentou lá o contato, lá é mais complicado ir, hoje tá mais complicado ir lá. Eu queria saber se o Marcelo chegou aí, lá na casa do Mengele e na casa do Gunther. Sim, foi em toda... Na casa do Mengele, eu fui nas duas casas. A casa que tem aqui em Eldorado, tá? Que a casa tá toda descaracterizada, tal, até sou amigo da proprietária hoje, né? A gente fizemos várias entrevistas lá. Fui na casa do Gunther e fui nas duas torres, né? Tem uma história que tem no filme novo, que eu estou fazendo junto com o Pedro Burini, que os mesmos pedreiros que construíram a torre do Mengele, lá no sítio Santa Luzia, foram os mesmos pedreiros que fizeram a casa do Gunther Schupp, né? E as duas casas, se você vê as duas casas, você vê que é muito parecida. Então, os dois tinham muito medo dos agentes israelitas chegarem lá, tá? E a história do Mengele, todo mundo sabe, todo mundo é documentado, né? Mas a história do Gunther tem pouca documentação, né? E o Pedro Burini até fez uma busca lá nos nomes das pessoas que pertenciam à SS, e o nome do Gunther ele não conta, né? Ele não consta lá nos arquivos da SS. Provavelmente ele veio com um nome falso, né? Provavelmente ele veio com um nome falso para cá, mas a história não é comprovada, né? O Gunther era um empresário de sucesso, né? Você vê que era um cara muito rico.
A casa é impressionante, a casa tem uma piscina fora e tem uma piscina dentro, uma piscina aquecida. Cara, é muito bonita a casa, e junto com essa torre, né? Que você não... você vê, se fosse uma pessoa normal, não construía uma torre. Para que você construir uma torre daquela? Então, e as torres muito parecidas. Então, assim, a gente percebe que ele tinha muito medo de ficar sozinho naquela região, né? E a casa, que nem a Maria Heloísa está falando, que é maravilhosa a casa, sabe? E você vê que está abandonada, tá dando uma dó, né? Aquilo devia ser preservado, né? Como uma história da cidade, né? Mas sei lá, a casa deveria ser tombada, né? E restaurada também. Mas essa casa, né? A casa me chamou muita atenção, porque é uma baita estrutura, uma construção muito bem feita, com materiais de ótima qualidade, né? As piscinas, tanto a piscina externa quanto a piscina interna também chamou atenção. A calefação da casa, a casa inteira tem calefação, né? Então é uma casa que a construção dela foi muito bem feita. E tá lá abandonada, ela tá largada a casa. E mesmo assim, com tanto tempo abandonada, ela não chegou a se deteriorar tanto, né? Sim, é engraçado. A casa tá lá. É construído por alemão, né? O alemão sempre faz coisa bacana, sempre faz coisa para durar, né? E dizem, tem uma outra história que diz que tinha em Serra Negra teve uma indústria farmacêutica, né? Na década de 50, né? E uma indústria alemã farmacêutica. E dizem que, como tinha uma grande imigração alemã lá, por isso que atraiu esses nazistas para lá, né? Então, por causa dessa indústria, você vê que é uma indústria farmacêutica. O Mengele teve uma indústria farmacêutica, sabe? O Gunther era empresário, um cara empresário, que tinha muito dinheiro. Sabe? E diz que ele tinha muito dinheiro também na Alemanha, que não conseguia trazer o dinheiro, não conseguia importar o dinheiro para cá, sabe? Tipo, trazer o dinheiro para fazer o patrimônio aqui. Bem provável que o dinheiro dele devia estar nesses paraísos fiscais, né? Tá. Essa foto foi a gente fez. Tá. Essa foto é minha. Saiu no G1. Essa é do Mengele, né? Que eu peguei no G1. Essa é da casa da torre, né? Isso. Então a gente não conseguiu entrar. No mesmo site. A gente tentou. Agora parece que está mais complicado entrar. É de um ex-prefeito aqui de Serra Negra, ele não mora mais aqui, né? Até a Laura, que o Gabriel falou, ela tirou essas fotos de longe, então dá para ver um pouquinho aí, mas de longe, né? E essa de perto, então, é sua, né, Marcelo? Sim. E eu tenho do... Sim, essa... Tem uma outra foto que está no G1 que mostra a casa do Gunther. E você vê, ele tinha a visão de todo o local, né? Você vê que é estranho você construir uma torre dessa que faz para observação de pássaros. Pô, não tem muito porquê, né? Você ficar observando, gastar uma grana dessa para observar pássaro, né? Na realidade, ele tinha medo, né? Ele tinha muito medo de ser descoberto. E aí, quando construíram o hotel, você pode chegar lá, quem está chegando, antes de você chegar na casa, olha a casa do Gunther aí. Antes de você chegar na casa, tem um hotel. Então, quando construiu o hotel, ele zarpou de lá, né? E aí, depois que descobriu lá o caso, acho que ele teve com a Gita, aí complicou mais ainda a vida dele, né? A casa é impressionante. Essa é a do Gunther. A casa é impressionante. Ela está bem abandonada, está bem largada, mas você percebe que ela foi muito bem feita. Você percebe que foi muito bem construída, né? Se fosse uma outra casa, já tinha caído os tetos, sabe? A gente tem, no filme novo, a gente tem uma cena a gente fez umas cenas com o Pedro Morini nessas, olha que lindo. Nesse lugar. Marcelo. Os dois cofres amalpados. Oi, pois não. Pode falar. Depois eu falo. Não, pode falar.
Então, eu como tenho essa idade privilegiada, eu conheci seu Gunther também. Porque na época, em 1987, mais ou menos, eu estava construindo uma casa e o arquiteto falou, eu não conhecia o seu Gunther antes, anteriormente não tinha ouvido falar. E aí ele fazia tijolos de cimento. Ele tinha uma fábrica lá no sítio, lá onde ele tem essa casa. Sim, sim. E aí eu comecei, eu negociei, porque eu queria tijolinho aparente, sabe? Quando aparece na parede, eu queria fazer a casa assim. E aí o arquiteto falou, vamos lá, e me apresentou. E aí eu ia sempre lá para encomendar e tudo mais, e conversava demais com o seu Gunther. Uma pessoa de uma educação fino, educado, sabe? Poucas palavras, assim. E um dia ele me levou na casa dele. Ele me levou para conhecer a casa. Sim. Aquela que você falou, olha que lindo, parece que é a sala de entrada, assim. E ele me levou em cima, tem um patamar grande que você enxerga longe as coisas. Que me estranhou muito, sabe? Foi uma das coisas que eu falei, nossa, parece, na hora, assim, eu achei assim, o que ele quer ver? Parece, sabe, quando quer tomar conta do mundo? Em nenhum momento eu liguei que ele era alemão, que ele teria vindo, tinha na guerra e tudo mais, né? E as pessoas, a mulher dele estava na sala, não dirigia palavras, sabe? As pessoas estranhas. Ele tem uma filha ainda, a filha dele está viva. Bem problemática, moça. E que eu sei que parece que ela era alcoólatra, parece que a mulher também alcoólatra. E parece que ela perdeu tudo isso daí, não sei, diz que os bancos tiraram tudo dela, e ela mora é que nem uma vilinha aqui em cima, uma pobreza sem tamanho, sabe? Ela ficou meio doida, ela anda para a rua, assim, some, volta, pega um cachorro, depois não quer mais o cachorro, gente meio assim, ela chama Cecília. Alice ou Cecília, não lembro agora veio branco. Eu acho que é Cecília. Parece que é isso. Eu acho que é Cecília. Porque ela era uma moça muito bonita, ela tem mais ou menos a minha idade, mas era bem bonita. Mas depois até a turma resolvia arrumar, como ela tinha dinheiro, arrumar para casar com alguém aí, né? Da minha turma, da minha época. Mas o que eu reparei realmente que era uma edificação assim diferente, parecia mais um forte para proteção, mas nunca, nem que ele tivesse tido algum relacionamento com o Mengele, porque foi tão distante quando conviveu comigo o filho do Stammer, né? Para essa, porque em 65 foi que eu estudei junto com o Miklos. Você vê 22 anos depois, nem imaginava, né, uma coisa dessa. Você vê, segundo fontes, o Gunther ele estava no forno 2 de Auschwitz, né? O Mengele era o chefe era o médico-chefe que fazia experiências, né? E o Gunther do forno 2. Você imagina o medo desses caras. Você falou que em 65. Na mesma época, em 65, o Eichmann, que era o cara que fez a solução final, foi sequestrado pelo Mossad em Buenos Aires. Você vê que o Mengele em 65, acho que o Mengele já estava em Serra Negra, né? Você vê o Gunther e o Gunther, você vê que em 65 prenderam o Stangl na Volkswagen. Você não imagina o medo desses caras.
sabe? Então, o que eles falaram? Vamos construir uma casa forte, vamos construir umas torres, se alguém vir aqui, a gente mete bala neles. Então, esses caras, eles tinham muito medo. E eu acho que também a própria história da família dele, sabe? Por exemplo, o Gunther, ele foi assaltado lá na casa, o funcionário dele disse que ele tinha um capacete da SS com um tiro na fonte, né? E ele guardava esse capacete porque o capacete tinha salvo a vida dele, né? Porque ele estava no meio da guerra lá, tomou um tiro na fonte e o capacete segurou a bala. E ele tinha esse capacete e o capacete foi roubado lá na casa dele. Então esse pessoal tinha muito medo, não só de também... Aí tem uma outra história que o pessoal estava em Serra Negra, ele tinha um jipe, o pessoal estava cascalhando a estrada, né? E aí ele ficou desconfiado. Ele estava indo para a estrada, tinha um monte de gente na estrada cascalhando, falando, ele chegou, voltou, pegou a arma e voltou para o lugar, sabe? Porque também era muito fácil naquela época, né? Um monte de agente, você vê que o caso do Herbert Suckers, né? O cara se disfarçou de amigo dele, né? E um ano depois atraiu ele para um lugar e matou. É muito fácil ter um cara lá, um agente de Israel lá, disfarçado lá, com uma enxada lá, e chegar a dar uma enxadada na cabeça dele e matar ele ali. Então ele era um cara muito desconfiado, né? Então geralmente esses alemães, eles não se abrem muito. Até do povo alemão é assim, né? A maioria dos alemães não se abrem muito, não são pessoas que... Vai ter o brasileiro que, beleza, tudo bem, vai e abraça o outro e beija, não sei o quê. O alemão não, o alemão aqui tá fora. Aqui, ó. Aqui não. Tem aquela coisa que é da própria família. Pois não. Respondendo algumas, só para você responder algumas perguntas, por favor, que senão a gente vai ficar aí na... né? Não, imagina, mas é só para também faz parte desse contexto. Tem um pessoal que perguntou aqui, acho que você respondeu lá no começo, mas quanto tempo levou para você montar esse documentário do Eldorado? Você falou que foi 12 anos. O primeiro take foi em 2004 e eu lancei em 2019. É porque é o seguinte, eu aprendi a fazer cinema com esse filme, né? Tipo assim, eu sou um cara da música, né? Sou baixista de banda até. E aí comecei a me envolver com o cinema, porque eu montei uma banda que fazia uma videoexposição no fundo do palco. Então a gente fazia a trilha sonora ao vivo com os pequenos filmes que a gente fazia. E eu já tinha essa ideia de fazer o filme do Mengele. E aí uma vez eu fui na casa do Fernando Bonassi, que é o roteirista do Cazu, que é o supervisor de roteiro do filme. Eu falei para ele, pô, o Mengele morou em Diadema, eu gostaria de fazer essa história e já, faz que eu te ajudo, tal. E, inclusive, ele me ajudou muito. E eu, aos poucos, como é um assunto muito indigesto, muitas pessoas não queriam falar, eu não tive, perguntaram sobre o orçamento do filme, eu orcei o filme para mandar para a Globo Filmes, né? O orçamento do filme inteiro, se eu fosse orçar, pagar mesmo, tinha dado 800 mil reais, sabe? Mas esse filme eu não consegui um tostão para fazer. Eu fiz totalmente na raça, com recursos próprios, sabe? Porque, na realidade, ninguém quer botar dinheiro em filme de nazista. Porque todo mundo tem medo de se comprometer. Vai que eu sou um maluco e começa a falar bem desses caras. Quem que vai querer pegar? É um filme que todo mundo quer assistir, mas ninguém quer falar e ninguém quer botar dinheiro. E todo mundo quer assistir. Tá na Amazon lá, eu estou sendo procurado no mundo inteiro. Muita gente me procura como você fez esse filme, mas voltando à pergunta, foram durante 13 anos, eu fui montando o filme aos poucos, fui achando os personagens, fui pegando a confiança. Para entrevistar o Dr. Daniel, foram 5 anos. E eu vou contar uma história muito engraçada aqui. Foram 5 anos para entrevistar ele. A primeira vez que eu cheguei lá, o cara simplesmente me escrachou do lugar. Ele falou, quem que você entrevistou? Entrevistei o Vilmes e tal. E aí ele ficou puto comigo porque eu tinha entrevistado um cara que não tinha participado diretamente da perícia. Porque tinha muita gente querendo aparecer do lado da caveira, sabe? Vamos só contextualizar para o pessoal quem era era o Daniel, porque aí o pessoal... O Dr. Daniel foi o médico-chefe responsável
que descobriu o Mengele no Brasil. Foi o cara que realmente fez toda a perícia e descobriu, ó, essa ossada aqui é do Mengele. E esse cara é um cara super competente, ele participou do caso do PC Farias, né? O PC Farias teve um caso que falaram que o PC tinha sido assassinado pela esposa, mas na realidade foi um duplo assassinato. Esse cara ele participou dos maiores casos do Brasil. Então tá, e aí ele não queria me dar entrevista porque eu tinha entrevistado o Dr. Vilmes e outras pessoas que não tinham feito parte da perícia, que estavam mais lá como políticos do que como peritos, entendeu? Porque um cara que tinha uma influência a mais tal. E aí chamaram peritos americanos para acompanhar o caso. Para fazer a base de comparação, eles tiveram que pegar a ficha da SS lá do Mengele, que estava com os americanos. E os americanos só deram se eles trouxessem dois peritos americanos para fazer a perícia juntos. Travou, Marcelo. Não estamos te escutando. Ai, hein, gente. Marcelo, tá travado ainda? Marcelo. E aí Oi. Travou aí, ficou um minutinho assim travado. Daí você falou que ele teve que trazer 2 peritos americanos. Teve que trazer 2 peritos americanos para cá, com a ficha da SS, para fazer o comparativo dos esqueletos. Então, ele não quis me dar entrevista porque eu tinha entrevistado o chefe dessa equipe internacional, que na realidade não fez nada, sabe? Só acompanhou tudo o que ele fez. O cara me mandou embora. Não quero entrevistar. O que você está fazendo é uma idiotice e tal. E aí, beleza. Tá, eu fui embora, só tinha entrevista do Vilmes, mas não tinha entrevista do cara que realmente fez, né? E aí um dia eu tava triste, já tava praticamente montando o filme, né? Aí eu fui fazer um passeio fotográfico em São Paulo, né? Você vê como que é as coisas, né? Fazer esse passeio fotográfico e tinha uma senhora lá tirando foto junto comigo. Em São Paulo tem uns passeios fotográficos da arquitetura nazista da década de 50, ó, cemitérios da cidade, sabe? Então você tem um cara, um historiador falando sobre os pontos históricos, né? E o pessoal tirando foto. Eu conheci essa senhora lá. Quem é você? Quem é você? Meu nome é fulana, tal. Ela falou, o que você faz? Sou cineasta também, produzo filme. Ela não acredita, super simpática, né? E aí ela falou, que filme você está fazendo? Estou fazendo um filme sobre o Mengele no Brasil, não sei o que. Ela falou, não acredito. Você entrevistou o fulano de tal? Eu entrevistei. Você entrevistou o Beltrano de tal? Ela sabia tudo sobre a história do Mengele. Nossa, que estranho, essa mulher sabe tudo, né? E ela falou, e você entrevistou o Vilmes? Entrevistei. Entrevistou o delegado? Entrevistei. E o doutor Daniel? Fala, não, o doutor Daniel, ele não quis me dar entrevista, ele, inclusive, me escrachou do lugar lá, né? E aí ela olhou pra mim, né? E ela falou, eu posso ver seu filme? Eu falei, estranho, né? Por que a mulher quer ver meu filme? Tá nem pronto. Aí, não, deixa eu ver um corte. Aí cheguei lá, ela tem um escritório no centro lá de São Paulo lá. Vi que ela era aposentada já, né? Mostrei o filme pra ela. Ela adorou o primeiro corte. Por que você não entrevistou o doutor Daniel? Eu falei, Norma, ele não quer me dar entrevista porque eu entrevistei o Vilmes, né? E ele não quer participar daquilo lá. Aí ela explicou para mim, ela falou o seguinte, o problema é que o doutor Daniel fez toda a perícia e os médicos americanos e o Vilmes, ele soltou a primeira publicação internacional, como se fosse dele toda a pesquisa. Na realidade, a pesquisa dele foi toda roubada, sabe? Tipo, deram crédito para outra pessoa. E ele achou que eu queria fazer a mesma coisa. Aí a Norma olhou para minha cara assim, pegou o telefone na minha frente. Ô, doutor, eu tô aqui com o Marcelo e tal, o menino, eu tô com esse menino Marcelo aqui, menino, eu tenho 40 anos. Você não... ele foi aí tentar uma entrevista com você, ele tá fazendo um filme sobre o Mengele e tal. Dá uma chance pro menino e tal, deixa o menino aí, fala,
porque o trabalho dele, eu vi o filme, o trabalho é muito bom, tal, tal. Ela desligou o telefone, eu assim, né? Ela falou assim, ó, vai lá dia 23, que ele vai te atender, vai te dar tudo lá, tá bom? Aí Norma, quem é você, né? Perguntei, quem é você? Ela falou, eu sou a superintendente da Polícia Científica de São Paulo. Ela era chefe dele. A mulher era chefe do doutor Daniel. Você vê como o documentário, e às vezes quando você se liga, você se liga à história no coração mesmo, né? Você se liga à história, a história é ligada a você no coração mesmo. Você encontra pessoas que acabam te ajudando, né? Você vê que é uma entrevista praticamente perdida, e você vê, por acaso, eu encontro a chefe do cara que não queria me dar entrevista, e no final ele foi maravilhoso, né? O doutor Daniel foi maravilhoso, me passou todo o esquema do caso, mas que é uma história muito engraçada isso aí, né? Dela ser chefe dele, e ela... E é engraçado o jeito que ela falava, dá uma chance pro menino, tal, tal. E no final ele foi maravilhoso, e eu descobri o que foi a história, né? Foi muita gente querendo aparecer do lado daquela caveira, e realmente quem fez o trabalho não ganhou. Agora sim, ele tem o crédito, até com o meu filme, né? Ele tem os créditos, né? E você pode ver, você pesquisa na internet, caso Mengele. Aí você vê, tem um perito americano lá que praticamente não fez nada, ficou lá só dando na janela, dando tchauzinho, tá, a gente fez isso, a gente fez. O único perito que ele falou, o Badam Palhares, que foi o cara do caso do PC Farias, ele nem pisou lá, sabe? Fez muito pouca coisa. A única coisa que foi um perito alemão, que ele fez aquelas sobreposições de imagem, que chamava Richard Helmer, né? Mas foi um trabalho, trabalho de documentário é um trabalho que eu falei, que você se liga no coração. Eu vou fazer um sincericídio aqui para vocês, que não fale nada para ninguém. Estou fazendo um filme sobre o Celso Daniel. E no começo desse ano, antes da pandemia, o filme estava bombando. Estava entrevistando toda a cúpula do PT. Eu vou entrevistar até os assassinos, pra você ter ideia. E aí, eu não sei a crença de vocês, tá? Minha esposa joga tarô. Eu estava até falando para a Thaís ontem, minha esposa joga tarô. E eu sou um cara eu fico muito ligado nas histórias que eu conto, né? E aí comecei a fazer essa história do Celso Daniel. Tal. Já tinha entrevistado o secretário, entrevistei o João Avamileno. E aí minha esposa, eu falei, e sempre eu jogo tarô para saber como que tá a energia do filme, né? Aí minha esposa, taróloga, jogou e falou assim, tá um filme, você vai conseguir fazer esse filme, mas vai parar, esse seu filme vai parar. Tá falando aqui no tarô que vai parar. Eu falei, vai parar o quê? Só se eu morrer, então, né? Aí, na semana que eu ia entrevistar, eu tinha entrado em contato com a Luísa Orondina, que eu ia entrevistar ela por causa do Celso Daniel, pandemia. Não é que o filme parou mesmo? Então, a gente se liga muito a gente fica muito ligado nas histórias, né? Ô Marcelo, outra pergunta aí, você contando, né, sobre isso, sobre esses documentários, quando você vai fazer essas entrevistas, né, e aí você tá lá montando seu filme, como que você filtra as suas entrevistas, assim? Como que você filtra para saber se aquilo é real, se aquilo a pessoa não está inventando, ou se a pessoa acrescentou um ponto, como a Elaine contou, sabe? Como ter certeza que aquela pessoa não manipulou as informações? Para mim, não. Para mim, eu vou bater uma entrevista com a outra, sabe? E muita pesquisa de internet. O meu método, o que eu gosto de fazer, o que eu me sinto... Como a maioria dos meus filmes são independentes, eu não tenho chefe para ficar falando as coisas, é praticamente tudo da minha cabeça e das pessoas que estão... Eu faço uma pré-pauta, sabe? Mas eu deixo o cara falar, sabe? Então, e aí eu confronto com outra entrevista. E aí eu vou fazendo pesquisa em base histórica, né?
tem muita besteira. As pessoas às vezes falam muita besteira, muita coisa que não tem nada a ver. Se eu botasse no filme, até o Roberto Laguna, que fez o roteiro junto comigo, ele me ajudou. Eu sou um cara que eu gosto, eu gosto de muitas histórias, né? Eu sou um cara que gosta de muitas histórias, gosto das pessoas contando histórias, né? Mas e até o Dr. Daniel, né? Tipo, quando eu mostrava os cortes para ele, ele chegou a me apontar algumas coisas. Falou assim: isso aqui é uma tremenda besteira. Se você deixar essa besteira no seu filme vai perder a credibilidade. Então eu ia lá e cortava. Então, com as pessoas que tanto de pesquisa de internet ou pesquisa em campo, as pessoas que estavam junto comigo no filme me ajudavam a fazer esse filtro, né? Você entendeu? Falando em tarô, um dos primeiros cortes do filme, logo no começo, tinha um cara jogando tarô na frente da casa do Mengele, sabe? Então, aí o cara falou, corta isso, né? Corta isso. Não, tipo, a gente tem que ter credibilidade no filme, né? Tudo bem, eu gosto de tarô, minha esposa gosta de tarô, mas você colocar o cara jogando tarô na frente da casa do Mengele, então esse foi um dos filtros que a gente cortou pra gente ter credibilidade, né? E agora, Marcelo? E aí, agora você tá nesse outro filme, né? Nesse outro documentário que é Trilha dos Ratos. E aí, surgiu essa ideia... surgiu essa ideia por conta do Nacional lá, pelo convite? Ou você já tinha em mente fazer sobre isso? Não, esse filme, A Trilha dos Ratos, eu ia só terminar depois que eu terminasse o do Celso Daniel e o de Varginha. Estou fazendo um filme sobre o incidente de Varginha. Foi quando eu fui filmar foi quando eu fui filmar aí em Serra Negra, e o Pedro Burini falou da história da Trilha dos Ratos, né? Que talvez o Gunther e o Mengele tinha fugido pela Trilha dos Ratos. O documentário estava incompleto, né? Eu tinha feito várias entrevistas aí já, entrevistado o funcionário do Gunther, pessoas que conheceram o Mengele, mas estava incompleto, só tinha a parte de Serra Negra. Eu precisava de especialistas falando sobre a Trilha dos Ratos. Como deu a pandemia, eu falei assim, vou finalizar o filme agora. Eu tive a ideia, por exemplo, eu tenho um amigo chamado Marcelo Garcia, que é escritor em Buenos Aires. Eu tenho o Abel Basti, que também vai me dar entrevista, que ele espero que ele dê entrevista, que ele é um cara que ele fala que o Hitler também fugiu sobre a Trilha dos Ratos, que é um grande escritor argentino também. Tem o Jorge Rubiani, que é um escritor paraguaio, que sabe tudo sobre o Mengele, e o Andrés Colman, que fez um livro chamado Mengele em Paraguai. Aí eu falei assim, cara, como que eu vou fazer para entrevistar esses caras? O que aconteceu? Eu falei assim, eu vou pegar uma entrevista por WhatsApp. Então todos eles me mandaram entrevista pelo WhatsApp, e está funcionando. Então eu fiz toda a primeira parte do filme com entrevistas pelo WhatsApp, com todos esses escritores. Ficou até interessante, ficou bom, o som ficou bom, o áudio ficou bom. E essa segunda parte do filme é a parte que a gente já tinha gravado, né? Então é um filme pandêmico, vamos dizer assim, né? Então, como na minha área parou tudo, a área de vídeo institucional, de vídeo para empresas, não tem nada porque ninguém pode gravar. Então eu peguei todo esse material durante a pandemia e estou finalizando o filme. Quem está comigo, o Pedro Burini é o roteirista do filme, o roteirista e produtor, né? O Fernando Bonassi, que é o roteirista do Carcereiros, que é meu amigo, é o supervisor de roteiro e tal. O Paulo Alvarenga, que dirigiu o La Plata junto comigo, também é supervisor de roteiro. E tem uma galera muito bacana trabalhando junto com esse filme chamado A Trilha dos Ratos. Espero lançar esse ano ainda ou no ano que vem, né? Eu achei que a pandemia ia passar rápido, né? Eu até, em março, quando eu comecei a montar, eu falei assim, eu vou tentar dar um gás no filme para tentar estrear na Mostra Latino-Americana. Mas eu vi que as mostras esse ano vão ser todas online, né? Aí todas. Ganhei um prêmio no começo do ano em Hollywood, né? Não pude ir porque eu estava sem dinheiro. Pena, né?
E aí as mostras esse ano vai ser tudo online. Aí é uma pena, né? Mas eu acho que o ano que vem, até final do ano, a gente consegue, de repente, entrar em algum festival e, de repente, a gente consegue colocar o filme em algum canal de streaming. Eu coloquei o Eldorado no Amazon, no NetNow, né? E rodar os festivais, né? Mas tá interessante, porque eu fiquei impressionado com a qualidade das câmeras, né? O cara vai lá, bota uma câmera, o cara botou uma camerinha lá, um áudio falando direto para a câmera e ficou interessante. É o que a gente estava falando ontem, né, Marcelo? Para o pessoal aí, os alunos aí que querem esse lado de tecnologia, igual você estava colocando. Hoje, todo mundo se acha produtor, né? Todo mundo se sente produtor, não é se acha, né? Se sente produtor e, de certa forma, não tem um cuidado, né? Que vocês, quando vai montar o filme, tem que ter. E aí, quais são esses cuidados, assim, que as pessoas têm que perceber, que você tinha falado ontem, que a gente tinha conversado ontem? A gente, como cineasta brasileiro, a gente tem que provar 2 vezes mais do que a gente é bom. Então, por exemplo, no filme, no La Plata, tanto no La Plata, que é o meu primeiro filme, no Eldorado, a gente usou o equipamento mais básico que tinha, sabe? Usamos uma 60D com uma lente 24-70, uma lente 24-70 não, a lente 24-70 eu comprei depois do filme. Uma lente de 50mm, uma outra lente de 18-55, um material totalmente básico. Mas o que a gente fez? A gente tirou o melhor daquele material. E eu tive muita sorte também que os profissionais que estavam comigo na pós-produção eram os caras tops, os caras de linha, sabe? Os caras que... O Roberto Laguna, que já dirigiu 4 longa-metragens, ele fez até o Meu Mundo Não Cabe nos Seus Olhos, o último do Edson Celulari. E o que a gente fez? Fez correção de cor, a gente fez um tratamento de áudio bacana, sabe? Então, principalmente para você bater com filmes que, por exemplo, meu filme teve orçamento 0, sabe? Por exemplo, você vai concorrer num filme lá no Tudo Verdade, nesses festivais, o filme com o menor orçamento é de 150 mil euros. Que teve um diretor de fotografia, teve um cara... O certo é o quê? Você vai sair para uma filmagem, tem que ter um diretor de fotografia, sabe? Tem que ter um cara para fazer o áudio, sabe? Tem que ter um cara para fazer foco, cara para cuidar do som. Muitas vezes, nesses filmes, por exemplo, do Eldorado, teve uma diária que eu fui fazer sozinho, sabe? Porque não tem verba para fazer, sabe? Eu já tiro o dinheiro do bolso para fazer os filmes, sabe? Tento entrar em editais e tal, mas os editais são muito difíceis, são muito engessados os editais, sabe? E talvez se eu tivesse... você vê, esse filme do Mengele, eu fui na Globo, eu passei entre 1.500 projetos, fiquei entre os 14, no Futura. Fui lá fazer um pitching, sabe? Fui lá, todo mundo adorou, fiz o pitching na hora do almoço, né? Tipo assim, teve pitching... teve pitch a manhã toda, na hora do almoço eu fui o último a apresentar. Até me aplaudiram, falaram, pô, parabéns, você conseguiu subir a banca, o pessoal já com fome. Mas é o seguinte, você tem que, voltando à criação, você tem que tirar o mais do menos. Sabe? A pessoa quando tem um talento, modéstia à parte falando, ela consegue pegar uma câmera vagabunda e consegue fazer uma puta imagem bacana. Sabe? Então estilizar as imagens, corrigir cor, sabe? Por exemplo, nesse filme agora do Trilha dos Ratos, me mandaram algumas imagens com o celular voltado para cima, sabe? Você não consegue puxar e preencher a imagem, fica tudo distorcido. Então, fui lá, um celularzinho e tal, coloquei a imagem de pé, mostrando outras imagens do lado, sabe, para não distorcer. Então, a gente tem que rebolar para o seu filme. Quando for imprimido na tela, o cara fala assim, pô, esses caras teve um cuidado. E hoje a tecnologia, além de, por exemplo, em 1989, uma ilha de edição custava $180 mil. Entendeu? Hoje, você edita aqui, ó. Sabe, você edita aqui no celular. Entendeu? Então, quando um gênero se populariza, o muito bom fica muito perto do muito ruim.
Sabe? Esse é o grande defeito quando um gênero se populariza. Então você está ali com um cara que é totalmente amador, que põe uma câmera, que compra um iPhone 25, que tem uma câmera com não sei quantos megapixels, que é uma câmera 1000 vezes melhor que o primeiro take que eu fiz do filme do Mengele. Então, o importante quando você fazer um documentário é você ter um cuidado com a estética também. Né? Você tem, às vezes você vai em festival, nem sempre você ganha, né? Nem sempre você passa e nem sempre ganha o melhor filme. Você olha o filme, das vezes, da pessoa e fala, pô, como que esse filme está aqui? E como que esse filme ganhou do meu filme? Sabe? E o festival é muita política também. Não é uma coisa assim, tipo assim, vou mandar meu filme para lá. É que nem a Fórmula 1, né? Antigamente ganhava o melhor piloto, né? Agora ganha o melhor político, cara, né? Você vê, tem um documentário aí na Netflix aí sobre a Fórmula 1, lá. O piloto tá porque é filho do investidor, entendeu? Mas é aquela coisa que a gente fala. Né? Então, vai fazer um projeto, tenta deixar ele o melhor possível com o equipamento que você tem. Então, a gente ganhou um festival há pouco tempo atrás e eu assisti os filmes do festival. Às vezes eu falei assim, putz, esse eu não vou ganhar. Né? Porque os filmes é muito bom, sabe? No final, a gente ganhou o festival e ganhou a melhor montagem ainda. Mas tinha filme com a fotografia imensamente melhor que a minha. Tanto é que eu ganhei melhor montagem e o filme ganhou melhor fotografia. Você vê que tem além de, como eu falei, categorias. Travou. O muito bom é muito próximo do muita gente. Voltou? Tem muita gente boa no mercado. Tem muita gente boa no mercado e gente pobre. Você entendeu? É que nem as coisas dos editais. Eu falo que os editais engessam, né? Os editais engessam eu acho que aqui o Tarantino morria de fome. Se o Pink Floyd, se fosse brasileiro, estava morrendo de fome. O Stanley Kubrick morria de fome, sabe? E são pessoas que fazem filmes autorais. Aí você vê. Esses dias eu fui escrever um filme. Vocês vão me dar um tiro agora. Eu fui escrever um filme no edital. Aí o edital começa assim. Tal, você escreve, tal. Qual sua cor? Aí eu coloquei branco. Aí você coloca, seu filme fala sobre o quê? Nazismo. Qual o seu gênero? Heterossexual. Na metade, o filme já estava bloqueado, a minha inscrição já estava bloqueada, sabe? Eu acho que tem que fazer eu acho que precisa de fazer filmes de gêneros, de negros, de homossexuais, mas você não precisa engessar os documentários, entendeu? Porque você inclui uma parte, você exclui totalmente outra parte. Isso é muito, eu acho muito complicado, sabe? É porque, na verdade, o pessoal não tem essa dimensão, né? Aqui na escola, a gente que não participa, que não é desse ciclo, a gente vê esses tipos de editais e talvez a gente saiba, assim, edital de prefeitura, né? E para tudo, só para contextualizar os alunos aí, para tudo que você vai fazer, principalmente público, tem que ter essas regras do edital. Então, assim, o que o Marcelo está falando é que, às vezes, esses editais, eles, na verdade, não vão proporcionar o que o que você espera, né? Então, às vezes, eles pedem alguma coisa que, na verdade, é para a pessoa mesmo não participar. Sim, e a arte é a liberdade. Você tem que fazer. Não vai surgir um Spike Lee, sabe? A arte é a liberdade. Você tem que fazer a história que está dentro da sua cabeça. Por isso eu sou um cineasta independente. Sabe? Eu procuro editais, sim. Procuro financiamentos do meu filme, sim. Mas se eu tivesse entrado em vários editais, eu não teria feito o filme. Se eu tivesse esperado o edital, eu não teria feito o filme. Marcão, só interrompendo. Marcão, você quer fazer alguma pergunta para o Marcelo? Não, pode. Ô, Gabriel, Amanda, Alexandre... Lívia, pode falar, Lívia. Eu tô vendo vocês comentar aí de projeto, umas coisas assim, que não é só você chegar e fazer. No entanto, o Clodovil foi uma das escolas que eu participei, que foi desenvolvido um projeto muito legal, que foi o BiblioArte.
Então, não foi só a gente chegar e fazer, entendeu? Reunimos a escola inteira, foram discutidos temas, entendeu? Então, não adianta a gente focar só em uma coisa na ânsia de desenvolver o projeto, sem realmente saber o que é o projeto, o que você está fazendo, entendeu? Sim. É o que o Marcelo falou, né? O Marcelo falou que quando ele monta o projeto, ele está meio que ligado a esse projeto, né? Então, é isso que ele quis falar quando ele fala que é de coração, né? Sim, e nunca só é só uma coisa, que nem o feminismo nunca vai ser só o feminismo, abrange tanto o racismo, porque não é só o feminismo, entendeu? É várias coisas que acontecem no meio disso, entendeu? Então não adianta você querer focar em um só tema, porque um tema vai levando a outro e uma coisa vai levando a outra e você consegue fazer um projeto bem formado, tendo várias coisas, entendeu? Sem fugir do foco. Sim, eu acho o grande lance desses editais, sabe? Desses editais, eu não sei se eu estou fugindo da sua pergunta, Lívia, né? Tem que ter dinheiro? Tem que ter dinheiro para pobre fazer filme, entendeu? Aí o pobre escolhe o gênero que ele quiser para fazer, sabe? Então tem que ter... a grana tem que vir para as classes mais baixas, sabe? Eu vejo muita gente da minha área reclamando. As pessoas que mais reclamavam, as pessoas que pegavam 14, 15 milhões para fazer um filme. E aí depois, muitas vezes aconteceu isso. Só pegava 14, 15 milhões, ou 2, 3 milhões. Lançava um filme na cidade do interior, pronto, acabou o filme. Então virou uma indústria, sabe? Onde o dinheiro tinha que chegar, não chegava, sabe? Isso é muito complicado hoje, eu acho, sabe? Então por isso eu me tornei um cineasta independente. E a gente pode escolher, como eu falei, a arte é liberdade, a gente pode escolher o tema que a gente quiser, sabe? Sem ser e a partir do momento que você procura os editais acaba te engessando, né? Tipo assim, acaba te excluindo de alguma forma. Várias vezes eu me senti excluído, falei, pô, meu filme podia estar aqui nesse edital, né? Eu podia ganhar uma grana para comprar uma câmera melhor, para fazer para editar melhor meu filme, para contratar tal atriz. Para estar progredindo, né, no seu trabalho. Para estar evoluindo, né? Porque você só vai conseguir evoluir no que você quer se você for atrás, entendeu? Não vai cair do céu uma câmera ou algo assim. Só que o problema é a galera não investe em quem precisa, entendeu? Porque eu mesma vejo tanta gente boa em várias coisas e não tem condição financeira, não consegue desenvolver, entendeu? Eu vou dar um exemplo da Netflix, né? Eu tenho uma ideia de uma série que eu queria vender essa série para Netflix. Aí eu falei com o Roberto Laguna, que é o roteirista do filme do Mengele. Aí o Roberto Laguna é um nerd, né? Se você perguntar para ele, olha, eu queria tal câmera, ele baixa um tutorial em inglês com 120 páginas e te escreve. Aí fala, você quer fazer um filme para Netflix, tal. Eu falei, Laguna, será que a gente conseguiria fazer esse filme independente, fazer o piloto independente e depois vender os outros 12 capítulos para Netflix? Aí ele foi lá na Netflix, aí ele falou, a Netflix só aceita os filmes nesse formato. Me mandou as câmeras que ele precisava, o formato que ele precisava. Uma das câmeras era 32 pau, sabe? Não dá. Aí você investe numa câmera dessa e não consegue investir nas outras coisas que vai precisar pro filme, entendeu? Sim, com 32 mil eu faço 4 filmes e 2 robozinhos, entendeu? Sabe? É que nem você falou, Lívia. Chega um momento que bate no teto, sabe? Daqui eu não consigo passar. Então a gente consegue fazer documentários independentes com material básico, sabe? Se a gente consegue fazer do próprio bolso, mas chega uma hora que você bate no tal do mercado que não consegue fazer uma câmera 32. A câmera, o corpo da câmera. Se você for contar a lente que eles precisam, vamos pegar uma 2470 aí da Canon, é 12 mil, entendeu? Então, você não tem como fazer, sabe? Então, inviável, né? É inviável porque... Então, por isso tem que ter edital sim. Tem que ter edital para as pessoas que mais precisam, para as pessoas pobres, independente de gênero, independente de cor, independente de qualquer coisa. Se a pessoa tiver talento,
ela vai fazer um filme maravilhoso com qualquer tema. Sabe? Acho que esse é o grande lance. É isso aí. Mais alguém, gente? Fora a Lívia? Amanda, você quer colocar sobre a amônia para a gente? Então, dentro de eu estava preparando uma aula para um aluno especial que nós temos, né? Eu dou aula de química, então, né, eu também, eu falo que, assim, né, o meu lado de humanas, ele é bem pobre, né, porque eu sempre fui voltado mais para a área de exatas, mas, assim, eu comecei a me interessar bastante por história, né, quando eu estava no ensino médio, a hora que começou a falar de guerras, né, de bombas, né, bombas químicas, arma química, né, e esses dias eu, montando aula para um aluno especial, né, eu estava montando sobre um tema a respeito de equilíbrio químico, e nesse assunto entra sobre a síntese da amônia, né, como que era criado, como foi criado essa síntese, né, a produção de amônia, que precisava ser aí em grande escala, porque foi no início, né, durante a Primeira Guerra Mundial, que precisava dessa amônia para a fabricação de bombas, né, a partir do nitrogênio, e no começo eles importavam, a Alemanha importava o salitre do Chile, né, que é a partir desse salitre que era feito aí a produção da amônia. É um gás, né, não sei se vocês têm conhecimento, é um gás extremamente tóxico, e através dessas bombas eram, né, causado aí a morte de várias pessoas. E dentro dessa pesquisa, eu acabei descobrindo, né, que o fundador desse processo, Fritz Haber, ele é um alemão, judeu. Então, na Primeira Guerra, ele ajudou a Alemanha ao desenvolvimento dessas bombas, para o sucesso, né, do país. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo diante de tudo isso, ele até ganhou um prêmio Nobel por esse processo de obtenção que ele desenvolveu. E durante aí o período da Segunda Guerra, ele simplesmente foi expulso da Alemanha, né, por Hitler, por ele ser judeu. Então, assim, tudo que ele fez, todo esse processo, né, de ajuda ao país, né, esse desenvolvimento tecnológico, que foi a partir desse desenvolvimento científico dele que houve a criação de outras formas de bomba, né, material letal aí, e houve um investimento em pesquisa científica, né, voltada para isso. Mas, simplesmente, esse regime nazista, né, cruel, não deu essa importância, né, então, descartou essa possibilidade simplesmente por ele ser judeu, né, e ainda ele conseguiu sair ileso, né, porque a gente sabe que a perseguição, aí pela história, a perseguição contra os judeus era cruel. Então, até quando eu fiquei sabendo que ia ter, né, toda essa nossa live aqui, né, esse momento aqui de compartilhamento de conhecimento, eu criei um materialzinho aí para divulgação dos alunos, para eles perceberem, né, que se a gente for estudar toda essa história a fundo, trabalha muitas áreas junto ali, tanto que agora, né, fazendo um comentário sobre sua última fala, que é a questão, né, a falta de dinheiro que a gente enfrenta, e esse engessamento aí nesses editais, eu vejo, assim, de uma forma que esse engessamento nesses editais é justamente para mesmo excluir algumas ideias, como a sua, muito importante, né, uma divulgação da história. Para esses nossos jovens de hoje em dia, isso é muito importante. Às vezes, eles vão muito pela modinha, né,
e acabam citando coisas ou apoiando pessoas que assim, não tem um contexto. Se você for analisar a questão histórica, tudo, né, apoia uma causa, se você for analisar a questão histórica, jamais você apoiaria aquela causa. Então, esses documentários, assim como o seu e tantos outros, né, que cineastas brasileiros e tudo mais enfrentam essa dificuldade, é por uma questão de mercado mesmo, né? Uma política de mercado. Porque o que dá sucesso hoje em dia? É isso que vão buscar. Então, eu vejo que esses editais em que engessam vocês, pequenos produtores, né, vamos dizer assim, é enfrentado por essa questão de moda do mercado, né? Porque é o que faz o sucesso. Por exemplo, né, a gente tem aí você citou a Netflix, né, uma série, eu vejo assim um exemplo que a gente não pode desistir mesmo, porque a Casa de Papel, né, por exemplo, no começo não deram nada para essa série, né? Eles fizeram a primeira temporada achando que não ia dar nada e tudo mais, e no fim estourou, foi um sucesso, continua um sucesso, a gente fica ali, né, querendo ver o que vai acontecer e tudo mais. Então é não desistir mesmo. Não desistir, buscar os ideais, o que você quer fazer, o que você quer mostrar, e aí, né, o importante, eu acho muito importante isso, né, apesar de ser fraca nessa área de humanas, de história, mas eu acho muito interessante tudo isso. A gente precisa conhecer o nosso passado para que a gente entenda, né, esse presente que a gente está vivendo e que a gente possa se tornar pessoas melhores, porque, né, como que faz a gente apoiar, às vezes, uma coisa que a gente nem conhece, a gente nem sabe o fundo disso daí. E, infelizmente, os nossos jovens, né, de hoje em dia, eles não vão procurar essa história a fundo, e outra, a internet é cheia de fake news, todas as mentiras que tem. Eu vejo, às vezes, né, eu sigo alguns professores de química que fazem coisas do TikTok, que não sei o quê, eu vejo a explicação dos caras, às vezes não tem nada a ver com a teoria. Eu falo, putz, e o cara tá passando isso aí, ó, um aluno meu vai assistir um negócio desse, vendo uma coisa tudo errado. Então, é a importância desses documentários que vocês fazem buscando a história a fundo. Ô, Amanda, isso é muito importante. Até pegando esse viés aí que você está falando, quando eu mandei mensagem para o Marcelo, justamente foi pensando nesses alunos aí que é voltado, que querem muito seguir essa carreira aí, teatro ou cineasta, né? E para que eles tenham a realidade que, às vezes, eles veem, assim, alguém lá já, algum youtuber, né, super famosinho, e acha que vai entrar e vai ser mil maravilhas, né? E aí vem a frustração, e aí acontece todo um reboliço. Então, assim, eu quis trazer o Marcelo, porque quando a gente foi assistir no CPFL, ele passou uma verdade muito grande do filme, assim, a dificuldade que foi para montar, né? E ainda aconteceu de estar o coveiro, o filho do coveiro lá, né, que enterrou, que foi, acho que uma surpresa para o Marcelo. Então, assim, e aí você vê a verdade, você vê a dificuldade que as pessoas passam, e nem sempre a gente já olha assim e fala, nossa, conseguiu muito fácil, né? E isso acontece também na educação, sabe? Que a educação está cada vez mais sucateada. Nós, professores, aqui estamos correndo aí contra o tempo, buscando meios para a gente interter essa garotada, que não está sendo fácil nessa pandemia, né? Então, eu acho que serve aí para os alunos terem consciência e começarem aí a ter uma visão diferenciada, tá? Então, só pegando o gancho da sua sala aí, da sua fala. Só completando a Amanda também, que eu achei bem legal que ela falou do contexto histórico. Eu, como aluna, ano que vem vou prestar o Enem, vejo muita gente brigando por cota racial. E é uma coisa que, assim, tanto que a galera sofreu já no passado, sofre até hoje, questão de emprego, vaga de emprego por causa de cor.
entendeu? E mesmo que a turma fale, não tem. Mas claro que tem, entendeu? Entre um branco na universidade e um negro, vamos lá, né? Por isso que tem que ter cota racial, galera tem que ir atrás sim. Galera de periferia, a maioria tá se envolvendo em projetos, trabalhos, se dedicando, entendeu? E tem que ser assim, porque se não tiver o tal do contexto histórico, né? Os negros já sofreram demais, entendeu? Já aconteceu muita coisa. Aí agora chega nos dias de hoje, uma puta tecnologia, desculpa a palavra, mas várias coisas acontecendo para todo mundo se dar bem e não. A turma quer arrancar a cota racial porque não tem mais isso, porque não tem mais racismo. E tem sim, entendeu? Hoje em dia, que nem a dona tá falando, é difícil entreter. Mas hoje em dia é muito difícil você encontrar um aluno dentro da sua casa que tem um computador, tem comida todo dia, uma escrivaninha bonitinha arrumada, entendeu? Então não é todo mundo que tem esse contexto dentro de casa, no dia a dia, entendeu? Então tem que ir atrás sim, tem que buscar o que quer, e é isso. E, né, como o Marcelo citou, a gente já sofre um preconceito, né, por ser brasileiro, e aí tem que se mostrar melhor do que os americanos e assim por diante. E quanto trabalho bom, né, quanto documentário bom sai aqui, minisséries boas, e buscam esse contexto histórico, mas é isso, e a gente encontra a dificuldade nesses editais que fazem uma seleção já para o tipo de assunto, e tudo mais que vai ser tratado, e a falta de grana, né? Porque Sim, os caras colocam isso para como excluir meta, mesmo. né? Como meta. No entanto, que nem... um exemplo, gente, da galera da minha sala, tem muita gente que eu vejo que se dedica, que tem vontade de fazer as coisas, mas não tem a tal da condição financeira, entendeu? Que hoje em dia é um problema para vários. Para mim mesmo vai ser um problema, porque o curso que eu quero ter custa um absurdo, entendeu? Então, é assim, o que para mim às vezes acaba sendo fácil, para outros acaba sendo complicado, entendeu? E às vezes a frustração de você não conseguir aquilo no tempo que você quer faz você desistir, entendeu? E para uma coisa inferior pensando, não vou conseguir fazer isso, entendeu? Então não é porque você não conquistou agora que você não vai conquistar mais à frente, não vai ter mais condição, entendeu? Ô, Gabriel. Pode falar, Marcelo. Esse negócio para você trabalhar com arte no Brasil, você tem que ter persistência. Eu tive várias oportunidades de desistir, sabe? Então, você viu, o ano que vem eu vou fazer 30 anos de produção artística, sabe? E muda governo, muda presidente, é sempre a mesma batalha, sabe? Se não tiver persistência, você vê, eu demorei 15 anos para fazer esse filme. Se não tiver persistência, o negócio não vai para frente mesmo. Então, tanto na música, tá? Já tocamos com várias pessoas, sabe? E muita gente ficou pelo caminho. Muita gente foi fazer alguma coisa, talvez, que não gostava. Vários amigos meus, para ter um sustento. Às vezes não tinha opção, sabe? Tipo, teve que trabalhar num trabalho convencional para poder ter o sustento, sabe? Eu sempre trabalhei, mas sempre fui atrás das minhas coisas, né? Fui atrás do que eu acreditava. Porque senão o nosso lapso de vida é muito rápido, né? Ontem eu tinha 15, já estou com 47, amanhã eu vou estar com 60. E se você não faz o que você gosta, a vida passa, né? Fica... É a mesma coisa de você casar com a pessoa que você não gosta, sabe? E a gente tem que se manter próximo das pessoas que fazem também aquilo que a gente gosta de fazer. Então, sempre em frente, né? Desculpa, eu te interrompi, Thais. Não, tranquilo. É isso aí, excelente fala, excelente colocação. Gabriel, você quer falar alguma coisa, algum contexto, quer contextualizar com a sua matéria de geografia? Não, porque assim, até casou certinho, porque em geografia com os alunos do terceiro ano, e à noite também com o segundo, eu estava trabalhando a questão do capitalismo, essa questão, né, como as guerras influenciou o capitalismo. Aí eu puxei esse contexto das histórias desses nazistas aqui na região, deu certinho, o momento exato aí que você trouxe ao Marcelo para poder falar sobre essa questão e também mostrar essa parte de produção, esse trabalho dele, né, divulgar o trabalho dele. E também para a gente, né, para nossos professores, é muito bom ter materiais como esse daí, para que a gente possa divulgar para os alunos e mostrar também o trabalho desses porque às vezes as pessoas pensam só os grandes, que, né, as boas produções é feita somente pelas pessoas, né, que tem muita grana, esses
famosos e tal. Não, tem muitas produções aí independentes, muito trabalho independente, que é muito bom. E, pô, na escola é uma baita oportunidade de divulgar esse trabalho desses produtores independentes, mostrar, né, toda a dificuldade que eles têm e tal, mas são trabalhos muito bons. E na escola pública, a gente tem essa oportunidade de mostrar, e também a questão do incentivo. Eu sempre incentivo os meus alunos a tudo, né? O que eles querem fazer, a vontade deles e tal. E acho que o incentivo é importante mostrar o trabalho igual do Marcelo. Eu acho que enriquece muito a vontade desses alunos, o incentivo a esses alunos, e, enfim, agradecer muito aí pela disponibilidade dele em vir falar aqui conosco nesse dia. Eu que agradeço, para mim é uma honra. Eu adoro falar sobre as coisas. Marcão, você quer colocar alguma coisa? Não, eu queria mais agradecer também, né, e citar aí com o Marcelo, o trabalho dele, a cultura é um negócio que está muito deixado de lado, né, e além da cultura, a questão da memória. Então, como vocês viram, a casa aí está toda largada, e eu não sei se o Marcelo conhece Serra Negra aqui, mas se você vê como é a questão da memória aqui, é muito desvalorizada, né? Tem muito casarão que é derrubado, que é reformado, que vira loja, que vira só vidraça. Então, acho que a gente puxar para esse lado da memória, da cultura, é um negócio que falta demais, né? E uma oportunidade dessa é muito, muito gratificante, né? Marcelo, eu quero agradecer, assim, pela sua disponibilidade, porque já foi 1h30 que a gente está aqui batendo um papo, eu tenho certeza que Foi boa a conversa. Foi ótimo, foi nossa. Boa a conversa. E agradecer muito pela disponibilizar. Peraí que o Alexandre vai falar, desculpa. Fala, Alexandre. Deixa eu só dar uma fala, né? Agradecer muito ao Marcelo, né? Esse momento enriquecedor, né? Eu sou professor de arte, né? Aí do Clodovil, junto com a professora Raquel Montini, e agradecer esse momento enriquecedor para nós, professores, e também para os alunos, né? Que hoje a arte, né, como você mesmo mencionou, ela é um pouco censurada, né, pela mídia. A mídia canaliza muito, eles querem colocar aquilo, eles querem impor, né, na sociedade hoje em dia, querem impor nos nossos jovens, tudo, né? E a arte é uma coisa que ela tem que ser uma coisa livre, né? E bem como buscar a nossa história, como a professora Amanda citou, o professor Gabriel, o Marcos, buscar a nossa história para a gente compreender o nosso presente e construir um futuro mais certo, melhorar cada vez mais, buscar essa melhor busca do crescimento humano, né, para nos desenvolver cada vez mais. E esses editais, como você falou, muitas vezes eles têm esse filtro para canalizar, né, toda a ideia que a mídia quer passar. Então, a arte, muitas vezes, ela é presa por conta disso, né? A arte, ela devia ser uma coisa, né, geral, liberal, de a gente expor o ser humano, expor tudo que sente, e a história, né, toda essa história enriquecedora, como a Amanda disse, que a gente nem sabe do que aconteceu no passado para falar agora do presente. A história é isso, a arte é isso, a gente conhecer o passado para a gente poder falar com autoridade, né, com propriedade agora do presente, expor toda essa história. Mais uma vez, a minha fala aqui nessa nossa live, que com certeza foi muito, e que a arte, né, você como cineasta, e os alunos também querem buscar, casou um pouquinho com a matéria que eu passei para os segundos anos, né, do tempo, estava falando sobre o tempo Cronos e Kairos, do tempo cronometrado e do tempo que a gente leva com as coisas que a gente gosta, né? Então, juntar a profissão, creio que
você juntou esses dois tempos, né, na sua vida, o tempo cronos do relógio cronometrado, o seu prazer no que você faz, né? Você faz com amor, com carinho, então com o seu recurso que você tem com as suas telas, com as suas câmeras, assim você faz de uma coisa virar uma coisa grandiosa, uma coisa enriquecedora para muita gente. Então, quando a gente faz com gosto, o material ele pode ser simples, mas com o desempenho que a gente coloca, ele vira algo grandioso e algo enriquecedor que vai ficar aí marcado e guardado por muito tempo. Muito obrigado, desculpa a minha fala comprida. Eu te agradeço, Alexandre. É como eu só falei, vai ficar para o senhor. Né? É muito difícil estar encontrando escola que está tirando um tempo para falar de arte, entendeu? É muito difícil encontrar escolas que estão parando tudo nessa pandemia para estar fazendo uma live com os alunos para falar de cultura, falar de contexto histórico, problemas atuais, e também para estar motivando, entendeu? Porque com pouca coisa você consegue fazer muito, entendeu? Com um palito de fósforos, com uma fogueira. Então, você tem que... É isso, entendeu? Clodoveu realmente está de parabéns, está fazendo isso. Os professores, inclusive, por estar indo atrás da galera para estar fazendo isso. E eu acho que agora, ainda mais com essa pandemia, a galera está percebendo o verdadeiro valor da arte, né? Porque se não fosse as lives que a gente está tendo, as lives musicais, filmes, série, a gente teria enlouquecido já faz um bom tempo. Então, eu acho que essa pandemia também está dando uma nova valorização para a arte, né? Para ver se a galera se liga, pelo menos. E arte é produto de primeira necessidade, né? Esse dia um cara colocou na internet, falando, aqui, tá vendo? A gente vive sem ator, a gente não vive sem médico, mas a gente não pode viver sem médico, mas a gente vive sem ator. Eu falei, realmente vive sem ator. Mas se não fosse o ator, se não fosse uma música que você ouve, com certeza os médicos iam ter muito mais trabalho, principalmente na área psiquiátrica, né? Que todo mundo ia enlouquecer. Vânia, você quer falar alguma coisa? Tá beleza? Alexandre, eu cortei porque tá fazendo muito zumbido. Gente, então eu tenho só agradecimentos, viu, Marcelo? Espero que você possa voltar mais vezes, sinta super convidado. Quando você estrear aí a Trilha dos Ratos, se você quiser vir aqui e passar pra gente, a gente vai estar super disponível, porque você viu que o pessoal do Clodoveu é um pessoal muito mente aberta, e eu agradeço muito os professores aí que, sabe, se envolveram na causa e chamaram os alunos, principalmente os professores de exatas, não estão todos aqui, né, mas que deram um ok, os professores de humana, então foi muito legal, e eu acho que foi enriquecedor para esses alunos, e o que eles vão levar vai ser, assim, muito legal, e fora, né, pela oportunidade também de estar conhecendo quem faz realmente esses filmes, principalmente seu filme, que a gente tá falando tudo aí, mas tá sendo um filme super premiado, né, já ganhou aí vários prêmios, então a gente está muito lisonjeado de você ter participado, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, é uma honra participar, eu vou fazer quando tiver o primeiro corte da Trilha dos Ratos, eu vou fazer questão de botar para vocês. Vamos fazer o seguinte: eu vou exibir para vocês aí para a escola. A gente dá um jeito de exibir aí para a escola. E vocês vão me dar uma opinião de como está o filme. O que vocês acham da gente fechar nessa. E quem sabe, se a pandemia já tiver parado, quem sabe eu posso ir até aí e a gente fazer um bate-papo ao vivo. Nossa, então, vai ser show. Esse compromisso com vocês. Quando a Trilha do Rato estiver pronto, pelo menos o primeiro corte, a gente exibe aí na escola, vocês me dão uma opinião, como se fosse aquelas exibições testes em Hollywood, tinham as exibições testes. Os caras iam lançar Tubarão, aí eles mandavam para o pessoal assistir e o pessoal dava a opinião do filme. Então, quando a Trilha dos Ratos tiver o primeiro corte montado, eu faço esse compromisso com vocês e muito agradecido, fico honrado de ter participado dessa live aqui. E olha, fiquem próximo das coisas que vocês gostem, tá? Não desperdicem a vida de vocês
fazendo as coisas que vocês não gostam. Faça as coisas que vocês gostem, porque o nosso lapso de tempo é muito curto. A gente acha que demora muito, é muito curto, e a gente tem que fazer o que a gente gosta. E vamos marcar me adicione no Facebook, Marcelo Felipe Sampaio, no Instagram, Marcelo Felipe Sampaio, para depois a gente marcar esses pontos para fazer a exibição teste aí para vocês aí. Marcão, você vai estar presente lá, o nosso coordenador eterno. Eu vou estar lá e vou deixar separado uma estatueta do Oscar para você, tá, Marcelo? Não tem na escola lá. Obrigado. O Oscar do Clodovil. Só não pode ter puro malte, tá? É o Coro gosta. Também, isso aí. Aí eu já gostei. Ai. E aí vamos marcar, quando vocês quiserem. Gostamos, né? Quando a gente quiser, quando vocês quiserem, a gente marca e eu vou precisar desse feedback de vocês para saber como que tá o meu filme, tá bom? Marcelo, tem um monte de pessoas aqui agradecendo você no chat, tá? Agradecendo mesmo, que eles vão ficar esperando aí o pessoal que falou que tá saindo, vai na escola assistir e que foi muito bom. Então, assim, é só agradecimentos mesmo. E que você precisar, a gente está disponível também. Se precisar de qualquer coisa. Beleza. Tamo aí, tamo junto aí. E vamos produzir mais e mais. Eu mesmo tenho 4 filmes para produzir. Aí a Lívia que estava conversando, falou que se você precisar de atriz, que ela tá... Opa! Vamos! Aproveita a pandemia, também todo. Quem sabe eu consigo? Agora abriu aí, ó. Falou em atriz e já apareceu um monte, ó. Olha lá, ó. Uma ótima pessoa. Essa é uma ótima atriz também. Essa série que eu vou falar. Eu acho uma palhaçada para o último ano. Eu acho que tem muita atriz, vai faltar essa série que eu vou fazer para Netflix. Espera, deixa o Marcelo falar. Essa série que eu vou fazer para o Netflix é uma série de terror, hein? Então, vocês têm que ter estômago para fazer essa série da Netflix. Né? Não tem problema, se precisar de monstro, a gente também fica ruim. Então, encaixa certinho. Vou me encaixar bem, eu sou feio. Não, essa série o primeiro capítulo, eu vou dar um spoiler aqui para vocês. O primeiro capítulo é sobre um conto, sobre um conto de terror chamado A Pata do Macaco. Depois vocês pesquisam, um conto do começo do século. Já tem filme sobre isso aí, mas vai ter uma versão abrasileirada à la Marcelo, chamada A Pata do Macaco. Depois vocês dão uma olhada aí, que é uma história muito louca. Terror. É uma história muito louca. Ô, Marcelo. Gente, então... a Neuzinha vai falar. Para filme histórico, chama a Neuzinha, que é velhinha. Pode deixar. Pode deixar, dona Neuza. Não, vamos... Mas a gente vai se encontrar e tudo. Vamos todos se encontrar. Quando a gente lançar... Quando a gente exibir a Trilha dos Ratos aí, se Deus quiser, já acabou a pandemia, e aí a gente toma uma cerveja e bate um papo, todo mundo ao vivo, né? A única coisa, Marcelo, que eu achei pena que o Borini não veio. Porque eu acompanhei primeira vez, depois de muito tempo que eu ouvi falar do Mengele aqui em Serra Negra, ele esteve no Jô.